dia, meu povo. Odair José Estufo. Essa é a evolução através dos ensinamentos e orientação de Deus, nosso Pai. A defesa de tudo que Deus fez e faz, nada pode ser mudado. A defesa da Santa Igreja Católica, o qual Deus passou para Pedro há 1700 e poucos anos atrás para defender de nós, nos ensinar, defender de nós e dos governos. Tudo isso que hoje nós estamos falando. Deus me passou o dom dia 11 de agosto de 2024, o qual passei por provas, por penitências, a qual dia a dia estou sendo cada dia mais instruído, evoluído. Por isso essa é a evolução. Cada dia, cada minuto que passa, eu estou mais conectado. Deus está mais conectado com a minha mente, né? Conexão contínua com Deus, nosso Pai, o qual um homem e uma mulher precisam para viver aqui na Terra. Portanto, hoje, como Deus me passou agora de manhã, era 6 e pouquinho, hoje vai ser resgate de memórias perdidas. Resgate de memórias perdidas. Resgate de memórias perdidas é aquelas memórias que estão no passado, que foram possuídas pela ilusão momentânea sustentada pelo demônio, né? O qual maioria dessas pessoas, elas passaram por traumas de infância ou traumas depois de adulto, né? Às vezes uma separação, a qual elas ficam com trauma, né? Às vezes já de ter nascido numa família já de dependência química, ou às vezes uma família explosiva, uma família que não dá amor, não dá carinho para os filhos. Isso é que acontece. Aí, há bastante pessoas dessas, elas buscam de uma forma ou de outra sem estar satisfeita consigo mesmo, né? Que na verdade era para buscar a ilusão contínua com Deus, nosso Pai, que fica aqui no lado direito de vocês, e que é o caminho de Deus, nosso Pai, e o lado esquerdo, que é o caminho do diabo, o inferno. Aqui nessa vida a gente segue um ou outro, ou fica na metade do muro, empurrando aqueles que às vezes vêm falar de nós, para nós, sobre a respeito de Deus. Chega, fala 2, 3 palavras, ele empurra, não quero saber. Não quero saber, eu já sei tudo. Esse vive no alinhamento aqui do meio. Esse aqui, a maioria, eles dizem, não, mas eu vou na igreja, daí eu vou na igreja. Só que não defende o que Deus pediu, e também não escuta o que Deus falou, nem sabe qual o significado dos 10 mandamentos, e daí daqui e daí de lá. Se chega um que está no inferno aqui, chega aqui e diz para ele, eu virei viado. Ele diz, não, mas tá certo, o mundo evoluiu. Empurra para o inferno de volta. E se chega um daqui de Deus, e começa a querer pregar a palavra para ele, ensinar, falar qual é o significado dos 10 mandamentos, do primeiro mandamento, ele diz, não, mas eu já sei tudo. Eu sou formado nisso. Eu sou padre
eu estudei para padre, eu tenho uma formação, eu vou na igreja direto. Esses estão aqui, ó, no meio. Eles não defendem nenhum nem outro, né? Os covardes, aquele chamado covarde, que só jogam para lá e para cá, e na verdade o que era para defender, que está aqui na Bíblia Sagrada, eles não defendem nada. Aí, enquanto os religiosos, os líderes que usaram o nome de Deus em vão, estão lá já no fundo aqui, ó, aqui é o inferno, lá naquela telha lá, dá para vocês verem, né? Lá já é o inferno. Eles estão esperando lá para quando Deus tirar o ar dele, ele cair lá para queimar. Porque diante do que Deus nos falou aqui na Bíblia, que usar o nome de Deus em vão e matar as pessoas é pecado normal, mortal. Já está praticamente no inferno. É só, e ainda puxa as outras pessoas para lá. Porque eles têm culpa das pessoas terem morrido na guerra, eles têm culpa de estar as pessoas perdidas nas drogas, nos álcool, nas mentiras, nas corrupção, nas enganação, porque era para eles estar defendendo. Deus passou para Pedro, era para continuar até nos dias de hoje. Deus faz tudo para permanecer para sempre, não é só por um momento. Tá, gente? Vamos ter uma explicação agora, vamos começar do resgate das memórias perdidas. Que Deus, nosso Senhor, esteja comigo, que está sempre comigo nesse momento, Maria, nossa mãe, fazendo com que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo com que essa explicação seja clara e objetiva, porque todos aqueles que nós vamos resgatar hoje nesse momento, Deus, nosso Pai, é para viver no seu caminho. Amém. Como eu expliquei, a ilusão momentânea é a ilusão contínua, no caso, né? Diante de qualquer coisa que aconteça aqui na Terra, a gente tem decepções por o nosso pai ou por a nossa mãe, a gente tem que voltar no mandamento da lei de Deus, o qual não ficou bem explicado, tá? Foi feita alguma alteração que mudou um pouco o contexto para daí nós não chegar nesse benefício próprio que nós temos que viver aqui na Terra. Aqui também foi mudado. Quero dar uma explicação clara e objetiva, né? Por isso nós vamos ter que voltar lá no mandamento que diz assim: honrai pai e mãe. Honrai pai e mãe. Honrai pai e mãe é honrar primeiro Deus, nosso Pai, e nossa Mãe Maria. Porque diante de Deus, nosso Pai, que nós ganhamos, nós temos a vida. Se nós não nascêssemos daquela mãe ou daquele pai, a gente ia nascer do outro. Deus bota a gente de toda forma aqui na Terra, sendo de um ou sendo do outro. E ele concebe com o poder do Espírito Santo no ventre da nossa mãe. Se não fosse para nascer de um, nós nasceria de outro. Aqui nesse mundo tem que vir de uma forma ou de outra. Aqui na Terra. Portanto, se tu tem que honrar seu pai e sua mãe. Primeiro, lá do céu. Deus, nosso Pai, Maria, nossa mãe. Portanto, eles não têm nada de errado. E eles estão toda a vida do seu lado. Seja a hora que você querer. Tu não vai depender de ninguém para chegar, se ajoelhar e pedir: Deus, meu Pai, eu preciso disso. Aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Tu se ajoelha e tu pede para Deus, nosso Pai, ou se não para Maria, nossa mãe, Jesus Cristo também, né, que veio para nos ensinar, nos orientar. Mas pede, nós estamos falando de pai e mãe, Maria e Deus, nosso Pai, o qual eles vão te dar uma orientação
muito clara e objetiva. Tenha fé, tenha sabedoria através de Deus, nosso Pai. Não deixe que a tentação do demônio faça que você se perca para o lado do inferno. E por isso que a gente explica o que é a ilusão momentânea e a ilusão contínua. A ilusão não adianta você ir lá, fumar um cigarro, começa do cigarro, né? Começa pela mentira, o cigarro. Vai lá, fuma um cigarro, tu se sente mais tranquilo, agora tá tudo bem. Mas daqui a pouco tu tem que fumar outro. E Deus não. Deus, se tu tá com Deus, tu tá fazendo as coisas que Deus tá pedindo, conforme os seus ensinamentos, os seus mandamentos, suas leis, tu não precisa. Tu é sustentado continuamente. Deus, nosso Pai, Maria, nossa mãe, nossos pais lá do céu sustentam. Diante de tudo que aconteça aqui na terra, as decepções que você tenha, não vá atrás das ilusões momentâneas. Vá atrás das ilusões contínuas que Deus quer para a gente. Essa é a ilusão verdadeira, esse é o ensinamento verdadeiro que Deus passou para Pedro há 1700 e poucos anos atrás para nos ensinar e defender, que era para ter defendido até nos dias de hoje, para a gente não cair nas ilusões e na depressão, né? Nas ilusões do inferno, qual, que nem eu digo sempre, faz 4, 5 dias que eu estou falando, a gente vive aqui na terra aonde a gente quer chegar, né? Estamos plantando o que queremos colher, né? Se a gente está nesse alinhamento aqui do meio, que não tem uma formação na nossa mente, que para nós tudo tá normal, né? Mesmo a gente vendo as pessoas morrendo nas guerras, inocente, morto por um assaltante, morto pela enganação, pelas corrupções, pela falta de leito nos hospitais, pela falta de ensinamento, sabedoria que vem de Deus, nosso Pai, não de um homem covarde, dos homens covardes que estão dominando a nossa mente. Se você não tem mais esse amor, esse respeito por essas pessoas, você perdeu por Deus, nosso Pai, porque foi isso que Ele pediu para nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e depois todos nós igual a nós mesmos. É esse o respeito que nós temos que ter um com o outro, não ser covarde de ficar pegando e dizendo que o mundo evoluiu aonde tem gente morrendo do nosso lado, de fome, de miséria, de enganação, de corrupções, de perdendo tudo no jogo e ninguém vê. Acha que isso é normal? O dia que tudo que cresce vai cair em você. Tudo que cresce, um dia você vai ter que pagar, sendo você mesmo, ou às vezes os teus filhos, teus netos. Isso tu vai ver. Já tá passando por isso, né? Tá passando por isso, só que você ainda não caiu numa realidade que Deus passou para Pedro, que era para defender através da Igreja Católica, o qual a Igreja Católica permanece no alinhamento de Deus, nosso Pai. Quem saiu da Igreja Católica e pegou o inferno, foi para o inferno, que está lá quase caindo lá para ir para o inferno, que Deus está fazendo a sua justiça aqui na terra, vai cumprir com tudo que Ele botou aqui, em pouco tempo, tá lá, ó. Tá lá, só esperando cair no inferno pro diabo queimar. Aí vocês ainda ficam defendendo. Ficam defendendo e pagando aí por uns caras desses. Cria vergonha na cara. Não tem vergonha de pagar ainda uns caras que levam as pessoas pro inferno. Que estão levando as pessoas pro mau caminho. Defender aqui, ó. Defender o que Deus fez, não é o que o diabo fez. Vê se vocês defendem dos governos. Não estão defendendo. É mesmo, que nem eu falei ontem, é a mesma coisa que entrar alguém lá dentro da tua casa. Casa de Deus é nós. Nós somos a família de Deus, nosso Pai. Nós somos os filhos de Deus, nosso Pai, que defender o que Deus passou para nós.
passou para Pedro defender, através da Igreja Católica, o qual eles não estão defendendo mais. Nós que somos honrados, pai honrado, homem e mulheres honrados, compromisso com quem nos deu a vida, nos deu sabedoria através dos seus ensinamentos, não o que o homem quer que a gente faça. Ele dá a água, dá tudo para nós, e ainda os covardes traem ele, né? Esse aí, por causa que os caras disseram que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tudo tá errado, tudo tá errado. Então, cada vez está pior, tudo que se piora tá errado. É a mesma coisa que tu ter uma família dentro da tua casa unida, faz tudo certinho, e daí depois a mulher, o homem começa a fazer uma enganação, começa a fazer errado, bota tudo a perder. Dentro de 3 meses começa a passar fome, um vai embora para um lado, outro vai para o outro, tudo para o inferno, e vocês não entendem. Mesma coisa, nós temos que ser filho de Deus, nosso Pai, e defender o que ele fez para nós defender, não ser uns covardes. Acho que deu para entender, né, o que é que eu vim para explicar que todas as pessoas que caíram nesse mundo das drogas por causa das decepções dessa vida, tanto com pai, padrasto, madrastra, às vezes estrupo, procure ajuda de Deus, nosso Pai. Procure a ajuda de Maria, nossa mãe, se ajoelhe e peça para Deus, nosso Pai, sabedoria e inteligência, que vocês vão sair. Eu tenho certeza disso, gente. Eu tenho certeza, porque o verdadeiro Pai nunca esquece de um filho. O amor que Deus, nosso Pai, tem por nós, o amor que Deus, nosso Pai, tem por nós, ninguém tem. Porque diante de tudo que Ele fez para nós, os ensinamentos que Ele pregou, que Ele fez para nós nos 10 mandamentos, nos 10 mandamentos, aqui na Bíblia Sagrada, nas suas leis, que era para nós seguir, mesmo assim nós não seguimos, Ele botou nosso Senhor Jesus Cristo aqui para nós ensinar, orientar e ser exemplo para nós seguir. Diante de tudo isso ainda, a gente covarde foi lá e matou ele com nossos pecados, dizendo que ele ainda estava errado. Maioria já dizia que ele estava errado, por isso que aconteceu. Os covardes, igual nós temos sendo no dia de hoje. De novo, nós somos a maioria que estamos defendendo o capeta e não estamos defendendo o próprio Pai que nos deu a vida. A maioria estamos matando nosso Senhor Jesus Cristo. Mato aquelas pessoas que vêm para nos orientar, para nós salvar aqui na terra. Diante de tanta gente que já veio aqui, que passou aqui na terra, foram Madre Paulina, foi expulsa aqui de Nova Trento por ela fazer as coisas certas. Que senão, diante do que vinha acontecendo, ela até poderia ser morta se ela não fosse tirada daqui. Mas Deus sabe tudo o que faz. Deus sabe aonde a gente tem que ir, aonde que a gente tem que chegar. Por isso, Deus Pai, eu peço todo momento, toda hora, siga sempre na minha frente. Mas eu tenho certeza e nunca vou desistir dos teus ensinamentos, dos seus mandamentos, das suas leis. Toda a vida vou cumprir. E vou fazer com que tudo isso aconteça em pouco tempo, pois o Senhor está aqui, me dando sabedoria, orientação, paz, amor, conhecimento, respeito por ti e por todos os que foram enganados. Inclusive aqueles pobres coitados hoje que vivem nas drogas, nas ilusões, nas mentiras, nas corrupções, nas prostituições, porque é esses que eu vim, Deus Pai, para defender. É aqueles que precisam, os necessitados, não aqueles malditos homens que
usar o seu nome de Deus em vão e estão lá nos infernos. Pois aqueles lá, está escrito aqui na Bíblia, Deus Pai, que esses vão ter que pagar. É pecado mortal você usar o nome de Deus em vão e matar. Por isso, Deus Pai, eu sei tudo o que o Senhor escreveu aqui. Não vou ficar defendendo uns caras covarde, maldito homem que crê na palavra do teu homem. Que Deus abençoe cada um de nós no verdadeiro ensinamento de Deus, nosso Pai, que nós defenda, porque senão somos covardes e estamos no alinhamento do diabo, não nos ensinamentos de Deus, nosso Pai. Não adianta ir na igreja e não defender o que Deus pediu para nós. Não adianta você ir na igreja e não saber nem o que significa os 10 mandamentos. A resposta dos 10 mandamentos. O que Deus passou para nós nos 10 mandamentos. Vou repetir de novo o primeiro mandamento para vocês entenderem, né? Já tem um vídeo passado que eu falei os 10 mandamentos. Daqui uns dias, amanhã, depois, assim que Deus me passar, eu sou orientado por Deus Pai, eu faço o que Deus quer. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é a gente obedecer ao nosso Pai. É a gente respeitar o nosso Pai. É a gente defender o nosso Pai. Defender tudo que está nos 10 mandamentos, em primeiro lugar, e depois o que está aqui na Bíblia Sagrada. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a evolução através dos ensinamentos e mandamentos da lei de Deus. Hoje, dia 12 de maio de 2025. Abraço para quem merecer. Empurrão nas costas, os tapas na orelha para quem não está entendendo ainda. Teimosos, vão lá para Deus para vocês serem salvos, né? Eu vou abrir a Bíblia agora nesse momento para estar lendo ela a começo da tarde e assim que der. Não sei se deu para ver daí, mas é Mateus 10, página 11.054, 11.055, né? Não tô triste, gente. A gente fica tenso diante de tudo que tá se passando. Tô muito feliz. Tô muito feliz diante do que tá acontecendo, só que essa noite foi uma noite que eu chorei muito. Chorei muito. É difícil segurar, porque diante de tudo que aconteceu, e está ainda acontecendo, porque os mesmos que não estão defendendo estão em posse, porque diante dos governos corruptos, tudo que está acontecendo, muita gente está morrendo. Muita gente ainda vai morrer. E Deus tenho certeza que Deus vai cumprir com tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, já está cumprindo, muito já está acontecendo, né? Essas tragédias que está acontecendo, tudo é a orientação que Deus nos deu, e depois vinha as condenação, está condenando, né? E vai condenar cada um que não cumpriu com os verdadeiros ensinamentos dele e que deixaram ser iludido. Deus explicou completamente justo, né? Só que diante de tudo que eu estou muito feliz por eu ter todos esses ensinamentos de Deus, nosso Pai, só que também eu tenho meus motivos. Eu sou homem.
Eu tenho sentimento, eu tenho coração. Eu chorei um monte essa madrugada. Chorei um monte diante de tudo que vem acontecendo. Porque se vocês não têm mais acostumaram de não ter mais aquele sentimento para ver de ver as pessoas inocentes morrer, eu tenho. E faz anos que eu tenho isso. Por isso que eu comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo, que não estava certo do jeito que estava vindo. Porque diante das pessoas morrendo em guerra, sendo escravo, tudo isso está errado. Não é os ensinamentos que Deus, nosso Pai, nos pediu para nós viver aqui na Terra. De jeito nenhum. Isso, do jeito que está acontecendo, conforme Deus nos explicava, é o diabo que tomou conta das famílias. Não preciso explicar muita coisa. Aí, não, mas tu tá certo, tá certo. Tá, mas tá certo, mas a gente tem que defender o que Deus pediu. Nem que seja através das nossas palavras. Mas tu não... tem pessoas que dizem assim, mas não vai chegar em lugar nenhum, porque é um qualquer aí. Não, através de Deus, nosso Pai, eu tenho o poder de chegar onde Ele quer. E vou chegar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Para Deus nada é impossível. De hoje para amanhã Ele me coloca onde Ele quiser. Amém. Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja feita a sua vontade, Deus Pai, aqui na terra, pois o Senhor tem poder para isso.